como é que a gente destrava a leitura à primeira vista? Existe um gatilho que acelera a nossa leitura à primeira vista fluente. Esse gatilho está muito associado ao mesmo processo de uma leitura de texto comum. Vamos entender. Todo mundo aqui passou por uma situação de aprender a ler e escrever, certo? O professor, então, ele trabalha ditado, você aprende a escrever as palavras, você passa pela subvocalização e tudo mais. Então, o que acontece? Quando você está aprendendo a ler uma palavra, a ler um texto, ler uma palavra, você primeiro subvocaliza. B-A, ba, L-A, lá, bala, bala. Isso é uma criança, tá? Depois do que você aprende a fazer isso, você é o que eu chamo de envelopar, você envelopa essa palavra, você envelopa esse termo, bala, a ponto de você não ter que subvocalizar mais. Quando eu falo para você Constituição, já está na sua cabeça. A palavra já está na sua cabeça. Você já sabe o significado dela. Isso aí já seria uma leitura fluente, indo para a acurada, tá? Num texto normal. O que acontece na leitura à primeira vista da música? Primeiro passo, as pessoas não têm o estudo rítmico estudado, subvocalizado de maneira clara. Todas as pessoas têm muito problema nas subdivisões, problemas na estrutura de compasso, problemas entender as figuras rítmicas, enfim, duração das notas de maneira que não fica muito claro, tudo é impreciso. Isso é problema de subvocalização, como fazendo uma comparação. Isso é um problema de uma alfabetização que não está bem feita. Esse é um primeiro problema que atrapalha na leitura. À primeira vista, o cara vai gaguejar. É como se um menino que fosse mal alfabetizado, na hora que estivesse lendo um texto, ele está gaguejando. Essa é a primeira coisa. Então, agora, supondo que você resolva essa parte, você entende, sim, a subvocalização, você faz as subdivisões perfeitas, não tem nenhum problema, mas na hora que eu vou fazer a minha leitura, à primeira vista, eu fico gaguejando. Aí é que entra o gatilho. É o gatilho do olho, que eu chamo de reflexo. Vamos fazer de novo uma analogia com o texto. Você sabe ler, você sabe escrever. Você passou anos na escola aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Aí você pega um texto para ler em voz alta e você gagueja. Sabe aquelas pessoas que leem, talvez você seja uma delas, você vai lendo e vai e para e vai gaguejando, e para e vai gaguejando. O que está acontecendo com você? Você sabe as palavras, você já subvocalizou, você não tem que ficar fazendo B, A, ba, L, A, lá. Por que você gagueja? Porque há uma questão da visão, do olho, do reflexo. Você está lendo, falando exatamente no momento em que o seu olho está passando na palavra. O que eu quero dizer é que, numa leitura em que não se gagueja, o olho está à frente daquilo que você está falando. É questão de pouca coisa. Algumas pessoas conseguem ler até 2, 3 palavras na frente daquilo que ela está falando. Mas existe sim essa questão. Se você parar para observar como que você lê sem gaguejar, talvez você observe que eventualmente o seu olho está um pouco na frente. E se você gaguejar, é porque o seu olho parou por alguma razão. Se você pega uma bula de remédio, é um problema, porque tem palavras ali tão técnicas que você nunca leu, e aí você trava, porque ali você tem que subvocalizar. Você tem que, aí você vai fazer a junção das sílabas para ver o som que é aquilo. Aquilo não está no seu vocabulário e você erra. Isso acontece na leitura musical? Acontece. Sobretudo quando aparece quialdas e polirritmias que não são comuns, os músicos param, porque aquilo ele não está acostumado, ele não está envelopado no repertório de informações rítmicas dele. Então, a leitura, o gatilho que melhora a leitura à primeira vista, para que ela se torne fluente de maneira mais acurada possível, está associada ao reflexo, está associada a você ler a partitura um pouco à frente daquilo que você está tocando. Isso é possível? Isso é o que acontece, não é que é possível, é o que acontece. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Eu estudei na Unicamp com um famoso compositor chamado Almeida Prado. E uma vez o Almeida Prado, numa aula de composição, eu era aluno ouvinte,
e eu não fazia essa matéria como aluno inscrito, então eu não podia fazer os exercícios, mas eu podia assistir. Ele pediu que os alunos escrevessem as suas composições para piano, que ele ia fazer uma leitura e comentário da composição, mas ele ia ler a partitura. E aí, no primeiro dia, no primeiro aluno que trouxe uma composição, ele trouxe lá umas 4 páginas de uma partitura escrita para piano, coisas assim complexas, um tanto vanguarda e tal. E ele sentou ao lado do Almeida, que à medida que o Almeida ia tocando, ele ia virando a página para o Almeida não ter que parar para poder virar a página. Logo do início, que ele lê a primeira página, que ele está na segunda página da composição do aluno, ele estava no meio da segunda página, ele falou para o aluno, vira a página. Só que o aluno estava acompanhando onde ele estava. Ele falou, vira a página. E o aluno ficou sem entender, vira a página? Vira a página. E aí o aluno virou a página, sabendo que o Almeida não tinha completado a leitura da música ali. E ele seguiu tocando. Ou seja, ele até o final. Quando chegou um pouquinho antes do final, o Almeida já tinha lido, mas ele ainda estava tocando alguns compassos para trás. Quando acabou essa leitura, ele fez uma observação que foi o seguinte, olha, sua música é isso, é isso, é isso. Alguém tem alguma pergunta? E aí o aluno que estava do lado falou assim, como é que você consegue ler tantos compassos à frente? Aí é que a gente entendeu o que tinha acontecido. O Almeida Prado tinha lido vários compassos à frente daquilo que ele tocava. Ele falou assim, nunca foi algo que eu estudei para chegar aí, mas foi algo que foi naturalmente sendo desenvolvido. Porém, eu percebo que quando eu estou lendo à frente, eu tenho tempo para resolver as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, que podem ser uma surpresa, um desafio, e eu consigo corrigi-las. Então, depois disso, eu fui buscar como é que eu conseguia fazer isso no saxofone. E descobri que, por exemplo, o Pozzoli, ainda que ele não fale sobre isso, ele agrupa os compassos de 2 em 2. Ele não coloca compasso 1, compasso 2, ele faz grupo 1, tem 2 compassos, grupo 2, tem 2 compassos. Se você pegar o Pozzoli dessa maneira, você consegue, como se fosse assim, tira uma foto olhando, você tira uma foto daqueles 2 compassos, daquela estrutura, e toca de olho fechado. Antes de completar, você já olha para a segunda estrutura, que tem 2 compassos, tira uma foto do que está acontecendo ritmicamente, fecha o olho e toca. Então, eu começo a fazer o seguinte, eu estou tirando uma foto, né, visual, isso que eu estou querendo dizer, memorizando aquela passagem, e aí, como já está memorizada, de alguma maneira eu já consigo ressignificar aquilo, e eu tenho tempo para olhar o que vem à frente enquanto eu estou executando com o que está acontecendo atrás. Esse é um passo, esse reflexo é o que destrava a chamada leitura à primeira vista, que está associada à leitura fluente, em que mesmo que aconteçam alguns erros, você não perde o flow do pulso. Então, esse detalhe não é dito. Esse detalhe não é necessariamente ensinado. Isso é que faz, de fato, uma grande diferença no que diz respeito à leitura, esse gatilho que faz a leitura à primeira vista. Agora, se você tem problema na base, vamos fazer a analogia com a leitura de texto. Se você tem problema com B-A, ba, L-A, lá, ba, lá, ainda tem dúvidas em subvocalizar as sílabas, esquece a leitura à primeira vista, esquece o reflexo. Você não está pronto para chegar aí. Você só chega no reflexo quando as figuras rítmicas já estão envelopadas, quando você olha quando a percepção do pulso está bastante claro, você tem o pulso muito claro, você não perde o pulso, e você olha as estruturas rítmicas e elas já estão soando no seu ouvido, você já sabe como soa, você não tem que fazer conta. Esse é um grande problema, fica todo mundo fazendo conta enquanto lê. Não vai ler, não vai conseguir ler. Então, a base precisa estar pronta. Então, talvez aqui, quando alguém fala, meu Deus, eu preciso saber a leitura à primeira vista, é o meu objetivo. A leitura à primeira vista é um objetivo de todo mundo, poder ler com fluência. Mas, às vezes, se você está numa situação ainda lá na base, você está um pouco distante da leitura à primeira vista, você precisa aprender
a subvocalizar as figuras rítmicas primeiro, você precisa envelopá-las. Você olhar para 4 semicolcheias não tem que fazer conta. Se olhar para, seja qual for as estruturas, as combinações de figuras rítmicas, não tem que fazer conta. Você já sabe como soa. Você já sabe como soa. Igual eu falar para você aqui, ó. Escute essa palavra. Constituição. Ela já está na sua cabeça. Inclusive a escrita. Isso é envelopar. Isso é quando, então, se você tem isso resolvido nas figuras rítmicas, você consegue, então, estar olhando na frente enquanto executa atrás. Porque você vai olhando na frente e fala, esse grupo soa dessa maneira. O gatilho para destravar está no reflexo, está em ler à frente enquanto você toca atrás. Mas, para isso, as figuras rítmicas têm que estar envelopadas, você precisa ter essas figuras resolvidas. Então, se o seu desejo é chegar à leitura à primeira vista, e você acha que isso é a coisa mais importante na leitura, talvez não seja. A coisa mais importante da leitura não é a leitura à primeira vista, no primeiro momento, isso é uma consequência. A coisa mais importante na leitura é a percepção do pulso, para que você consiga perceber o pulso e não perder o flow. E a segunda coisa mais importante da leitura é o envelopamento dessas figuras rítmicas, para que você não tenha que fazer conta enquanto lê. E aí, se você sabe como soa, quando você olha uma determinada estrutura rítmica, e você consegue colocá-la no pulso, porque você percebe o pulso, você consegue ler. Para fazer isso agora se tornar fluente, é o trabalho do reflexo. Essa é uma grande diferença.